Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Café com Política, que hoje recebe o vereador Oswaldo Lopes do Republicanos para falar sobre um assunto muito importante. Oswaldo é um defensor da causa animal e tem muitas propostas relacionadas a essa causa, inclusive responsável pela criação de hospitais veterinários gratuitos no nosso estado durante o tempo em que ele foi deputado. Agora, como vereador, está encabeçando um trabalho muito grande para colocar em prática, colocar em funcionamento o trabalho de um segundo hospital veterinário na nossa capital, ideia que foi levada adiante pelo antigo prefeito Fuad Noman e que foi solicitado a ele, inclusive, numa conversa com o prefeito atual Álvaro Damião, que levasse adiante. Vereador, muito obrigado por aceitar nosso convite para participar do programa aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui novamente na casa, um Café com Política, e vamos lá, falando do que nós mais gostamos de falar, que é causa animal. Pois é. Vereador, a gente tem aí um trabalho muito grande que vem sendo desenvolvido já há bastante tempo relacionado ao fato da tração animal em Belo Horizonte. As carroças, para a gente lembrar direitinho, as carroças. Sim. Que quem é de BH sabe que a gente vê muita carroça ainda por aí. Como é que está o trabalho para para terminar esse trabalho com tração animal? Como é que está sendo feito o trabalho junto às pessoas que usam, que isso muitas vezes é passado de família, de filho para pai, ali para os netos? Quando é que acaba isso na nossa capital, vereador? Ótimo. Bom, ela é uma lei de minha autoria, né, a lei 11.285/21, que prevê a substituição das carroças por veículos elétricos ou a combustão. Na realidade, isso é um sonho da causa animal de décadas. Nós ansiamos por isso durante um longo tempo e quando eu estive vereador na casa em 2017 e 2018, que iniciou essa discussão. Então é uma lei originária de um PL, que é o 142/17, que foi avançando aos poucos dentro da casa. É uma discussão muito desgastante, e foi muito confrontante para mim dentro do plenário, na época, quando estive vereador, em 17 e 18, porque fiz 3 audiências públicas. Tudo iniciou lá, nesse período. E durante essas audiências públicas, eu tive ameaças de morte de carroceiros e de assessor parlamentar de um ex-vereador que não está reeleito desde 2020. E isso não me colocou medo, né? Eu quis seguir adiante até o final para que a gente conseguisse libertar esses cavalos da gente considera de uma exploração animal, de uma escravidão, né, que tem que ter fim. E depois que em 2018, que eu fui eleito deputado estadual, nós tinha conseguido aprovar em primeiro turno na Câmara. Em segundo turno, eu consegui aprovar isso dentro da Câmara com o apoio dos meus amigos parlamentares da época, que votaram sim em segundo turno, né, o projeto de lei 142/17, que originou a lei do fim das carroças. E durante esse trajeto, muita coisa aconteceu. Em que sentido? Nós precisamos de fazer um levantamento do quantitativo de carroças que Belo Horizonte tem. Então foi feito um chamamento desses carroceiros nas 9 regionais de Belo Horizonte para quê? Fazer um cadastro deles, microchipar todos os cavalos e eles terem a ciência de que a partir de 22 de janeiro de 2026 eles teriam que largar os cavalos, né, de forma de usá-los como tração animal nas suas carroças. E as discussões foram ficando cada vez mais acaloradas. Em que sentido? Nós conseguimos fazer um cadastro de 438 carroceiros em Belo Horizonte, microchipamos 606 cavalos. Houve agora uma audiência pública aqui na casa, voltei, né, como vereador novamente agora em 2024, fui eleito vereador e participei de uma audiência pública de vereadores da esquerda que apoiam, né, a atividade de carroceiros no município, e durante essa audiência pública eu recebo, né, a minha 4ª ameaça de morte de um carroceiro. Hoje sou um vereador que chego na Câmara Municipal escoltado pela polícia, retorno para minha residência também escoltado pela polícia. E isso é muito ruim porque, poxa, eu estou lutando por aquilo que eu acredito, né, que é a defesa dos animais, mas em contrapartida, a lei ela é bem clara. Nós estamos querendo trazer para o carroceiro uma nova forma de trabalho no município, de uma forma muito mais justa e que vá
de encontro com tudo com que eles querem, que é levar o sustento para sua família diariamente. Só que com a carroça, como não vai existir mais, hoje, atualmente, nós estamos pesquisando alguns modelos, né, que deram certo em alguns estados, tipo Maceió. Na semana retrasada, o prefeito Álvaro Damião, mais o secretário do governo, Guilherme Daltro, mais o secretário do Meio Ambiente, João Paulo, estiveram presencialmente em Maceió para entender como foi feita a substituição das carroças por triciclos elétricos. E é um case de sucesso. E é esse case de sucesso que a gente quer trazer para Belo Horizonte. E eu, sim, me deparo hoje com uma situação política muito contrária, né, no que foi na gestão anterior, não do Fuad, mas na gestão anterior de era Calil, né, onde tudo era muito mais difícil para a causa animal. Hoje nós temos um prefeito, né, que apoia a causa animal, que gosta dos animais e que está disposto a lutar junto conosco para fazer essa substituição de forma amigável, né, e decente, para que todos os carroceiros tenham dignidade. E eu creio que com esse triciclo elétrico eles vão poder, obviamente, avançar muito mais na periferia, né, nas periferias do nosso município, agregar muito mais trabalho, vão poder fazer um cadastro em depósitos de material de construção, depósitos de gás, fazer muito mais entregas e ter muito mais mobilidade dentro do nosso município sem ter que explorar os cavalos. E como é que está o trabalho junto aos carroceiros? Porque a gente sabe que nas audiências públicas que aconteceram na Câmara ao longo dos últimos anos, eu posso até dizer dessa forma, eles são muito contrários, dizem que não, que os animais são bem tratados, mas não precisa muito para ver, é só observar, né, nas ruas como esses cavalos são tratados muitas vezes. Alguns, inclusive, há até denúncias que chegam a ter um dos olhos furados para que ele não veja sempre o movimento. Da esquerda. O da esquerda, para que ele não veja os carros ali. É uma imagem absurda, eu também imagino isso. Eu também sei disso. Mas muitos deles são maltratados dessa forma. E às vezes a gente vê, você passa pela Via Expressa, por outra região da cidade, você vê ali um cavalo amarrado, comendo ali num lote vago, às vezes até solto, na região da Rajagabala. Em vários lugares a gente vê esses animais. Como é que está sendo feito o trabalho junto aos carroceiros para que eles compreendam? Porque o importante nesse momento é compreender que não dá mais para acontecer isso em 2025, né, vereador? Pois é, esse trabalho está sendo feito na prefeitura com muito cuidado, com muito zelo, né? São secretarias envolvidas nesse processo. Tem a Secretaria do Meio Ambiente, tem a BH Trans, tem a Guarda Municipal, tem a Secretaria de Saúde, né, e a Secretaria de Assistência Social. Então nós temos várias mãos desenhando algo que seja positivo para eles. Nós, em momento algum, eu quando sou, né, como sou autor da lei, em momento algum eu quis prejudicar a profissão. Sempre foi no termo de substituir, nunca de proibir. Então, deixar claro, né, é um projeto muito humano, eles vão ficar muito mais felizes em saber que a partir do momento que eles tiverem esse veículo disponível nas suas mãos, né, subsidiado pela prefeitura, eles vão poder ampliar o seu leque de trabalho, mas não está sendo fácil essa discussão com eles. Eles realmente não aceitam, né? Eu tive enfrentamento com um agora recentemente. Eu recebi uma denúncia de um carroceiro no depósito de material de construção aqui no bairro Padre Eustáquio, né, que o cavalo não estava conseguindo tracionar o peso ali naquele momento e começou a dar agarrar, né? E ele simplesmente desceu, né, deu um soco na cabeça do cavalo. Esse cavalo parece que ele desequilibrou, pegou algum lugar do rosto dele, que ele ficou meio tonto, ele caiu, bateu a cabeça no chão. Aí fui de encontro ao local para entender. E nisso eu vi que eu enfrentei uma situação complicada, porque eu já tinha ameaça de morte. Quando eu cheguei lá, alguns carroceiros já estavam no local, porque é um ponto estratégico deles. E uns começaram a chamar os outros. E de repente eu me vi rodeado de carroceiros, tive que chamar a guarda municipal para sair do local. E ali eu fui intimidado. E eles me enfrentando. Eu até coloquei isso nas minhas redes sociais, né, a fala de um que eles não vão largar as carroças, não vai ter lei, né, que vai impedi-los disso. Mas a lei, ela tem que ser cumprida. No caso, se alguém descumprir essa lei aí no futuro próximo, a gente está falando de 2026 agora, vai haver multa naturalmente e algum outro tipo de punição. Vai ter apreensão, né? A apreensão do cavalo, a apreensão da carroça, vai ter multa, né? E se tiver, digamos assim,
fugiu a palavra, gente, se o carroceiro confrontar com o guarda municipal ou com a polícia militar, um desentendimento, né, ele vai ser, obviamente, guiado, né, vai ser detido naquele momento. Se tiver constatado maus tratos, ele pode ser preso, sim, né, porque existe lei federal para isso, mas é uma luta difícil. Eu sei que a gente vai ter muito problema, principalmente quando a lei começar a prevalecer, que é 22 de janeiro de 2026. Certo, o senhor, inclusive, foi responsável pela criação, né, de 2 únicos hospitais veterinários gratuitos, públicos, no nosso estado. O senhor que já foi deputado, agora Belo Horizonte já tem um hospital e o trabalho é para colocar outro em funcionamento, que é uma notícia maravilhosa, né, gente? Para quem tem animalzinho e não tem condição de levar no veterinário, que a gente sabe que existem muitos, espalhados pela cidade inteira, mas o valor é muito alto, é tudo muito caro, uma consulta é caro, às vezes a pessoa muitas vezes nem leva, né? Tem gente que fala assim, deixa aí, deixa o gato assim mesmo, tá doente, deixa o cachorro, mas, no entanto, tendo hospital público veterinário na nossa capital, vai facilitar muito. Como é que está o andamento desse segundo hospital? Como é que está a conversa com o prefeito? O prefeito deu ok? Aliás, é uma notícia até em primeira mão, né? O Jornal Tempo pode até divulgar isso. Era um sonho também da causa animal ter um hospital público veterinário. E acho que todos os sonhos que eu me falo como protetor, eu resgato animais desde 12 anos. Eu não sou um político que virou protetor, eu sou um protetor que virou político. Então, né, o sonho nosso, posso falar agora, um sonho nosso, sempre foi ter um hospital público veterinário. E nós conseguimos tudo isso mediante recursos de emenda parlamentar, enquanto estive deputado estadual no período de 2019 a janeiro de 2023. Para você ter uma ideia, o primeiro hospital e o único hospital público veterinário do estado, ali no bairro Madre Gertrudes, ele funciona com um valor de emenda parlamentar do nosso mandato de 9 milhões de reais. E nisso nós vimos que a demanda reprimida é muito grande. Nós atendemos hoje 45 animais por dia em ordem de chegada ali no Hospital Público Veterinário, que inclusive recebeu uma homenagem muito importante e que eu fiquei muito feliz. Ele leva o nome da minha finada mãe. Os vereadores de Belo Horizonte, na época, me homenagearam, né? Muitos gostam de mim, e me surpreenderam, né? E colocar lá, né, Complexo Público Veterinário Odete Ferreira Martins. Minha mãe faleceu em maio de 2016. O sonho dela na época era ter me visto ser eleito vereador. Em maio ela falece, em outubro eu sou eleito. E aí o que acontece? Nós temos um hospital que funciona muito bem em Belo Horizonte. Houve uma demanda reprimida gigante, que a gente sabe que existe no município, e nós criamos o segundo, que é a Casa de Pituquinha, no Caiçara. Só que tem uma situação que até é bom os nossos ouvintes entenderem. Cada um tem uma administração diferente. O Hospital Público Veterinário do bairro Madre Gertrudes tem uma administração da Prefeitura Municipal, via Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A emenda parlamentar, então, foi direcionada para a Secretaria Municipal para fazer a gestão do hospital, né, montagem, insumos e tudo mais, e fazer com que ele funcione até hoje. O segundo hospital, a Casa de Pituquinha, ele funciona através de emenda parlamentar também de deputado estadual, mas via SEMAD, via Secretaria do Estado do Meio Ambiente. Então, via governo do Estado. O ex-prefeito Fuad, né, como compromisso de campanha, né, ele prometeu a todos nós, a mim, a todos os protetores, fazer a manutenção do Hospital Público Veterinário do bairro Madre Gertrudes, porque a minha emenda estava para acabar. 9 milhões acabam rápido. 37 mil animais, você vê que o giro é muito grande. O segundo hospital foram 5 milhões de investimento. Atendeu cerca de, se não me engano, quase 14 mil animais, mais um projeto de castração que já castrou mais de 3 mil animais. E aí entra a seguinte questão. Que é administrado pela prefeitura, hoje nós temos a felicidade de ter o Álvaro Damião como prefeito, né? E como o prefeito que está cumprindo todos os compromissos de campanha do ex-prefeito Fuad. E isso ele faz com muito carinho, né? Porque ele teve um apreço muito grande ao ex-prefeito, né? É um apreço até de filho para pai, que ele fala muito com a gente, para o Fuad como fosse um paizão, né, de todo mundo. E ficou de manter o do Madre Gertrudes. O caso de Pituquinha, infelizmente, não teve como a prefeitura municipal manter. Então, ele acabou o atendimento gratuito, mas se tornou um hospital popular, a preço, né, a baixo custo. E o Álvaro Damião, numa reunião que nós tivemos, ele, o secretário do Meio Ambiente, o secretário de governo, né, já manifestou
o interesse imediato de criar um segundo hospital público veterinário. Nós estamos estudando região, né? Provavelmente pode ser na região norte, Venda Nova, porque nós fizemos um estudo de tutores que frequentam o Madre Gertrudes, o hospital público de lá, e a maioria vem de onde? Da região norte. O pessoal sai da região norte, atravessa Belo Horizonte para ir para o Madre Gertrudes. Então, de repente, o segundo hospital que vai acontecer, isso é fato. Tá? Nós estamos até buscando recurso para isso, né? Eu também já estou buscando via parcerias no governo para ajudar na implementação dele. Em breve a gente vai ter uma segunda estrutura funcionando em BH. Já está tudo bastante encaminhado. Bastante encaminhado. Eu acho que estourando, primeiro semestre do ano que vem, a gente já tem essa surpresa para Belo Horizonte. Um outro ponto aqui também, vereador, que eu gostaria de tratar com o senhor é a questão da venda de animais, né? Comércio de animais em Belo Horizonte. A gente sabe que existe comércio legal, comércio dentro da lei, e mais do que dentro da lei, que respeita os animais, que respeita a vida dos animais, o bem-estar desses animais, mas também existe comércio feito de forma muito complicada e muito controversa. Existe tráfico de animais, caminhão passando com muita gente que vende papagaio. É uma coisa que é enorme e que é sem trocadilho, mas que é um vespeiro de se mexer, né? E um desses vesperos, naturalmente, quem é da nossa capital mineira ou passa muito tempo por aqui, conhece que esse vespeiro, muitas vezes, está ali na região central de Belo Horizonte, num mercado que é ponto turístico para gente do mundo inteiro que chega em Belo Horizonte, quer conhecer o mercado central e se depara ali muitas vezes com aquela ala de animais. Corredor da morte. Corredor da morte. Porque a gente vê ali, é um absurdo, um animal um em cima do outro, sim. Coelho, cachorro, gato, né? Gansos brigando, animais brigando nas gaiolas apertadinhas, aquele cheiro forte. Você percebe que saúde não tem, aquilo ali não parece nada com saúde, muito menos com bem-estar animal, né? Mercado central, como mexer ali? Pois é, mercado central. A gente está falando de sonhos, né? De sonhos da proteção animal. 2 já foram concretizados, que é o fim das carroças, o Hospital Público Veterinário. E eu te falo que um dos sonhos provavelmente pode ser, ele está entre os 3 primeiros da causa animal, é o fim do comércio de animais no nosso município. E o mercado central, a gente entende que ali deve ter uma proteção muito pesada e a gente sabe que tem desembargadores, tem juízes, tem pessoas que frequentam ali, a gente não está aqui querendo colocar nome aos bois, mas o mercado central ele tem uma blindagem muito forte com relação, né, à proteção da continuidade desse comércio de animais. E aquilo ali é um total circo de horrores, é um corredor que você passa. Do lado esquerdo você vê aves, misturado com cães, com gatos, aí você vê do lado de cá galinhas, aí você vê um cachorro de raça já sem vacina, sem atendimento médico veterinário, ele morrendo e tudo mais. E nós vivemos essa crueldade durante décadas em Belo Horizonte. E até hoje ninguém conseguiu acabar com aquele comércio de animais dentro. E ali existe o quê? O desrespeito total até de normas sanitárias. Nós estamos nos apegando a isso, né? A desrespeito às normas sanitárias, a grande concentração turística que existe dentro daquele espaço, né? E outra, né? E a gente fala muito que onde se vende comida, não se vende animais. E aí o pessoal falou comigo, você fez um projeto de lei que vai proibir, né, a venda de animais em feiras, em comércios de grandes escalas. Mas e o Expo Minas? Veio isso para mim, o pessoal do CLJ, no qual eu sou muito amigo, né, do presidente Unia, ele veio falar, Oswaldo, mas e o Expo Minas? Também é proibido? Eu falei assim, não, Unia, fica tranquilo que o Expo Minas não vende cães e gatos. O Expo Minas deles é gado leiteiro, é cavalo manga larga, aquelas exposições. Tudo ali, tratado exato, a forma da mão. E muito ali. Bem que ali, né? Então ali não existe comércio de animais domésticos. O nosso gargalo, o nosso problema é cuidar desses animais, acabar com esse comércio. E aí nós temos então, né, um novo projeto de lei que foi desenhado, ele substitui, altera a lei 11.821 de 2005 e a gente pretende fazer com que em breve, né, essa tradição, que o pessoal fala que é tradição, até isso é considerado tradição. A venda do comércio o comércio de animais em Belo Horizonte se torna tradição. As carroças é uma tradição.
Belo Horizonte daqui a pouco, tudo... detalhe, as carroças, para você ter uma ideia, tem deputados estaduais, amigos meus até, o pessoal, né, da esquerda, mas que são meus amigos, né, estão tentando entrar com um projeto de lei para fazer com que as carroças se tornem patrimônio cultural do Estado. E aí a conclusão derruba a nossa lei. Mas a gente já está mexendo né, os nossos pauzinhos aqui, como bom mineiro, quietinho, caladinho, né, e isso não vai avançar dentro da Assembleia. Em Tiradentes, por exemplo, a gente tinha ali, né, os veículos que transportavam ali umas carrocinhas, umas carruagens pequenas que levavam as pessoas. Tem ainda, né? Tem. Eu acabei em São Lourenço, né, eu sou responsável pelo fim das charretes em São Lourenço. Tiradentes eu não consegui, porque também acabou meu mandato, né, a gente ia avançar para Tiradentes, Poços de Caldas e Caxambu, né. Coisa que eu falei no início, tudo depende de quê? Vontade política. E aqui, graças a Deus, o que a gente mais tem é vontade política. E só para concluir o comércio de animais, a gente espera muito, né, que primeiro ele avance dentro do plenário, primeiro e segundo turno, a gente consiga ter o sucesso no voto dos amigos. Nós vamos fazer uma apresentação, né, uma discussão, um debate muito importante dentro da casa e, se Deus quiser, pelo que nós estamos acompanhando, né, do nosso prefeito Álvaro Damião, uma pessoa que gosta de animais, sensível à causa, ele vai sancionar e a gente vai ter mais essa vitória para a causa animal. Pois é, a gente falando do comércio de animais ali no Mercado Central, né? O Mercado Central que me faz lembrar, não sei se eu estou certo fazendo uma comparação correta, mas me faz lembrar aquela cidade de Wuhan, na China, de onde teoricamente teria saído ali o vírus da Covid, no comércio ali de animais das mais absurdas formas, de morcego, onde era tudo misturado. É exatamente essa mistura que você acabou de falar, que é a mistura de comida com comércio de animal. Verdade. Foi dali que saiu um mal para o mundo inteiro. A gente pode dizer que o Mercado Central, ele, de certa forma, faz a mesma coisa. Você mistura comida, uma pessoa do lado está comendo alguma coisa, comendo uma carne, comendo uma coxinha, tomando um refrigerante, alguma coisa, e logo ao lado, no quarteirão, quarteirão seguindo, na esquina, tá cheio de bicho. Ele voando pena, voando isso pelo. Que eu ia falar, voando pena, voando pelo, né? E você falou de Wuhan, na China, aí você fica pensando também até na Índia, né? Aqueles mercados da Índia, aquilo é um absurdo. Mas é isso, a gente tem um mercado que ele tem uma atração turística gigante, que infelizmente muitos turistas preferem não passar por aquele corredor, as pessoas que são sensíveis à causa, porque realmente ele machuca a gente. Ele nos deixa mais triste. O dia que a gente passa ali naquele corredor, vê aqueles animais confinados, sem vacinas em dia, nos deixa mais triste. E a gente vai lutar para que isso tenha fim em breve. Ô vereador, e fala para mim uma coisa aqui também, o seguinte, qual que é o maior desafio que a gente enfrenta, que o senhor enfrenta para a causa animal, para ajudar? Qual que é o obstáculo? As pessoas, de modo geral, os colegas de partidos, outros partidos, seja oposição, seja o que for, qual que é o obstáculo, qual que é a grande dificuldade para que as pessoas compreendam? Gente, a gente tem esses bichos todos aqui em volta, eles estão aqui muito antes da gente, a gente ocupou o lugar deles, não é o contrário. O que a gente pode falar que é o grande desafio, o grande obstáculo para que haja a política pública realmente eficaz para cuidar bem desses bichos? A gente tenta o tempo todo desconstruir isso. Não é fácil, né? A coisa é muito cultural. Eu vivi isso, eu tenho 50, vou fazer 58 anos, eu vivi uma época que meus avós falavam que gato dá azar, né? Que gato transmite doença, que gato é traiçoeiro. Então, tudo isso, desmistificar, né? Quebrar essas culturas erradas que foram feitas, e isso através de educação seria muito importante. Eu sou autor da lei estadual que insere o direito animal na sala de aula, e eu procurei saber, né, até agora, o direito animal na sala de aula, né, nas escolas estaduais, não foi empregado. Eu vou até pedir uma reunião, eu sou muito amigo do vice-governador, Matheus Simões, que foi vereador comigo em 17 e 18, para entender melhor por que até agora a lei não foi acatada. Então, o nosso sonho é isso, que essa conscientização, ela parta primeiro da sala de aula. A gente, né, educando os filhos, os nossos netos, para chegar em casa e desconstruir tudo que essa geração mais velha, né, mais antiquada, que tem uma cultura retrógrada, né, entenda que a causa animal, que os seres são animais sencientes. Aliás, eu sou o relator da lei, né, que fala que os animais são seres sencientes. Então, eles são sujeitos de direitos, eles não são mais coisas. E aí, o que acontece hoje? Hoje a causa animal virou modinha política.
E isso é que é o grande gargalo para mim, que eu vejo isso. Nós temos políticos midiáticos que fazem, né, da causa animal um teatro enorme em busca de likes, né, de comentários, de curtidas, de engajamento, mas não se faz política eficiente para isso. Eu, enquanto estive deputado estadual, eu peguei, isso aí foi divulgado na imprensa inteira. Eu fui o único deputado que direcionou 100% da sua emenda para a causa animal. E aí você pensa pensando, gente, tantos políticos que usam a causa animal que poderia fazer algo similar, não precisa colocar igual a mim 100% da emenda para a causa animal, mas uma grande parte da sua emenda para a causa animal, para quê? Para criar mais hospitais públicos veterinários, para criar mais delegacias de crime, né, contra os animais. Belo Horizonte é o único município que tem uma delegacia de crime contra os animais, contra, né, a fauna, o meio ambiente. Que aqui, naturalmente não dá conta. Não dá conta, aliás, eu sou amigo do Dr. Pedro lá, e a gente tem outra dificuldade. Se cria uma delegacia também, né, para se ter engajamento político, mas que ela não tem, né, subsídio, condições de quê? De fazer, né, que as autuações sejam cumpridas de forma assertiva. O que eu quero falar com isso? Vamos supor, André, que você faça uma denúncia de maus tratos. Seu vizinho está lá batendo no cachorro, você conseguiu filmar a imagem, ele espancando o cachorro, tudo mais, ele machucou o cachorro, mas você tem a imagem. Você vai fazer a sua BO, vai fazer um BO na Polícia Militar e com o BO você vai lá no DEMA. Né? O DEMA, para quem está nos assistindo aqui, é a delegacia que é especializada em crime contra os animais e o meio ambiente que fica ali no Lourdes, na Rua Bernardo Guimarães, esquina com a Rua da Bahia. Então você fez o BO, você vai no DEMA, na Polícia Civil, para que eles investigam e prendam, né, o malfeitor. O que o delegado vai falar com você? Ô André, você trouxe aqui um BO, tal, o cachorro, realmente, nós fomos lá, confirmamos, o cachorro sofreu maus tratos e eu preciso que você seja o tutor dele a partir de agora. A tutela é sua. Aí você vai falando, eu não tenho lugar para deixar esse cachorro. O que vai acontecer? Então, infelizmente, o cachorro vai ter que voltar para o agressor. Então, assim, se cria uma delegacia, mas não cria estrutura, né, para garantir o quê? O mínimo, que é onde os policiais vão numa ação dessa, recolhem o animal, levem para uma casa de passagem, até ele ser adotado, mas pelo menos ele está fora do perigo daquele tutor agressivo. Então a Polícia Civil, ela está desamparada nesse sentido. Eu, quando estive deputado, eu mandei recurso demais, mandei drone, mandei armamento para a polícia, mandei caminhonetes, tudo mais. Mas falta isso, falta se criar uma casa de passagem para abrigar esses animais vítimas de maus tratos até eles serem inseridos no lar. Vereador Oswaldo Lopes, agora mudando completamente aqui de assunto, vamos falar um pouco de política em relação às eleições do ano que vem. A gente está aí, agora está perto, né? Agora a eleição ficou perto, ela acaba e ela está perto, a próxima já está perto. Ou seja, para o ano que vem, como é que estão as perspectivas no partido do senhor também, as suas em relação às eleições presidenciais, o que a gente vai ter para o ano que vem aí, como é que os senhores estão vendo esse cenário atual que a gente está vivendo aí, com o cenário com julgamentos, com o ex-presidente quase preso, com tudo isso que está fervendo por aí? Olha, eu vou falar num termo aqui, politiquês. Eu me abstenho de fazer qualquer tipo de comentário com relação à política. Vou porque o que acontece? Eu tenho um boné que virou uma modinha lá na Câmara dos bonés, né? Os bolsonaristas com os bonés dele lá, né? Falando do Trump, aí tem os pessoal da esquerda da picanha, não sei o quê, e eu fiz o meu boné, que o meu partido é a causa animal. E eu aprendi isso nas eleições de 2022. Eu estava filiado na época no PSD, um grande arrependimento da minha vida, um erro cometido, mas que houve também, né, aprendizado em tudo isso. Estive no PSD e na época o presidente atual Lula, né, ele filiou-se ao PSD e aí, conclusão, eu estava num partido que foi taxado de esquerda. O PSD com a imagem do Lula e ficou um partido muito voltado para a esquerda e odiado, né, pelos bolsonaristas. Só que eu, Oswaldo Lopes, eu não tenho ideologia partidária. Eu não comungo nem com Lula e nem com o bolsonarismo, né? Nem com a extrema-direita, nem com a esquerda. E a partir do momento que eu participei de uma eleição estadual em 2022, onde, né, eu fui fazer o meu vídeo
para a campanha e no fundo tinha uma imagem do atual presidente Lula. André, eu perdi seguidores da direita só pelo fato de eu sair na televisão e uma imagem do Lula no fundo. Lá atrás. Eu não apoiei o Lula. Eu não apoiei o Bolsonaro. Eu sou um candidato totalmente de centro. Eu não tenho extremismo. O extremismo comigo, ele não tem condições de eu chegar para dentro de um plenário municipal, igual nós vemos hoje, ter discussões sobre a política do nosso país. Belo Horizonte é uma grande capital que tem muita coisa para ser feito. Nós precisamos de construir políticas públicas eficientes pelo nosso município, pelos nossos animais do nosso município, pelo nosso meio ambiente, e se perde praticamente 2/3 de uma discussão plenária para falar de assuntos referentes ao nosso governo atual. Mas é isso, eu sou no Republicanos hoje, é um partido que me abraçou, é um partido de centro-direita, eles sabem que eu não tenho ideologia partidária, então eu não vou conseguir falar nada sobre pautas conservadoras. Eles sabem também que eu não sou da esquerda, então eu não vou conseguir falar também sobre pautas relacionadas ao extremismo esquerdo nem ao extremismo direito. Eu fico focado o tempo todo no que eu me propus, que é lutar pelos animais, que é lutar pelo meio ambiente. Então eu deixo essa discussão aí, para os nossos representantes maiores aí do partido, que atualmente é o Republicanos, no qual eu tenho um carinho muito grande, me acolheram, o nosso presidente municipal, Gilberto Abramo, que é uma pessoa muito bacana, e torço muito pelo sucesso do partido, mas eu, Oswaldo Lopes, eu caminho solitário, sozinho dentro da minha política pública. Um lobo solitário? É um lobo solitário, exatamente, não quero me falar sobre a discussão nacional. Tá certo. Ô vereador, muitíssimo obrigado por participar com a gente. Eu que agradeço, aqui. Foi um prazer novamente estar aqui. Recebendo aqui o vereador Oswaldo Lopes, do Republicanos, para essa conversa aqui descontraída, tranquila, falando sobre os animais. Falamos também um pouquinho sobre política. Muitíssimo obrigado ao senhor mais uma vez. E é isso, a você que nos acompanhou até agora, agradeço também a sua participação. Se não é inscrito no canal de um Tempo, se inscreva aí. Já temos mais de 1 milhão de pessoas nos acompanhando aqui sempre, seja no Café com Política, no Primeira Análise, no Tempo News e toda a programação aqui no nosso canal. Muito obrigado pela participação e por estar com a gente aqui.